Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Mais um dia aqui então, mais uma terça-feira. E nessa terça-feira chega junto o nosso 40º dia. Chega então a nossa live número 40. 40 dias seguidos aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Então mais um dia aí, esse número que para mim é um tanto simbólico, né? Esse 40, quantas coisas o 40 já representou, né? Ao longo da nossa vida, né? A tal da quarentena que fica entre ali o Carnaval e a Páscoa, os 40 dias chamados, né, os 40 anos, né, chamados lá, né, que existia lá no deserto, na época das Escrituras Sagradas. O 40 ele tem uma simbologia, uma representação muito grande ao longo da história. E chegamos aqui então à nossa live número 40 dias, né? Se fosse olhar lá para trás, lá no dia 1º de setembro, o dia que eu comecei, eu sequer fazia ideia do que a gente ia, dos temas, né, que a gente ia trabalhar ao longo desse tempo, ao longo desses dias que a gente chegou até aqui. E na verdade eu tinha um objetivo em mente, que é disso que a gente vai falar um pouco aqui hoje, né? A gente vai meio que fazer uma retrospectiva olhando assim, né, tudo que foi trabalhado até aqui, mas existia sempre um objetivo maior, um propósito maior em mente, que ao mesmo tempo era um olhar para fora no sentido de contribuição e ao mesmo tempo era um olhar para dentro também no sentido de crescimento. E aqui na prática o que eu fui vendo é que aquela frase que diz que o caminho se faz caminhando, ele é realmente uma grande verdade, pelo menos para mim, né, assim, que na prática eu fui percebendo realmente o caminho se faz caminhando. Eu sequer, em termos de tema, em termos técnicos, eu planejei assim, tudo que eu ia fazer no dia a dia. Minimamente eu escrevi um roteiro ali e escolhi um tema e ali naquele momento eu estava compartilhando algum conhecimento e procurando trazer alguns exemplos que pudessem ser aplicados, né, no nosso dia a dia, nas nossas vidas e no nosso cotidiano, procurando fazer isso da forma mais simples possível, ainda que trouxesse temas complexos, né? Então, essa é a minha forma de contribuir com o desenvolvimento pessoal, né? Pegar temas complexos, temas que foram estudados, temas que foram compartilhados ao longo da história e trazer isso para uma linguagem simples, para uma linguagem aplicável que possa ser colocada na vida de qualquer pessoa, né? Então, toda vez que eu me deparava com algum tema que eu dizia, existe, mas isso aqui talvez não seja para todo mundo, isso aqui talvez sejam situações que a pessoa vai olhar, olha, mas é que para minha circunstância isso aqui não dá para fazer. Então eu procurava cuidar para isso, né? Cuidar para que isso não pudesse ser um impedimento nas coisas que eu trouxesse aqui, né? Então tudo que eu trouxe até aqui, realmente olhando assim, fazendo uma retrospectiva, são coisas realmente totalmente aplicáveis, né? Que podem ser colocadas em prática na vida de qualquer pessoa. Então, para a gente falar assim, entrando um pouco nessa questão de tudo que a gente trabalhou e do objetivo principal de estar aqui, eu relembro vocês sobre uma certa estrutura, né? Um certo tema que é importante a gente olhar para a gente entender como que as coisas vão acontecendo ou como que as coisas vão se articulando ao longo da nossa vida, né? Que é aquela coisa da articulação entre o mundo interno, o mundo interior e o mundo exterior. O mundo interior ele é composto normalmente dos nossos pensamentos e das nossas emoções, né? Então, ao ter consciência disso, a gente começa a agir no mundo e essas ações elas são o elo entre aquilo que é interior e aquilo que é exterior. O exterior é o quê? O exterior são os nossos resultados, né? Os resultados que a gente colhe, né, ao longo da vida. Então, o que faz essa articulação entre o mundo interior e o mundo exterior são as nossas ações no mundo, né? A nossa forma de agir. Só que, desde lá do começo eu venho falando, o que motiva as nossas ações, o que faz com que a gente haja ou reaja, é aquilo que está dentro da gente, né? É como a nossa forma de pensar, é como a gente lida com as nossas emoções. Essa parte interior, ela precisa estar muito bem resolvida, ela precisa estar muito bem estruturada para que a gente tenha melhores meios de ação,
para que a gente possa usar criatividade, para que a gente possa usar flexibilidade, para que a gente possa usar todos os nossos recursos para colocar eles dentro das nossas ações ou pelo menos dentro das nossas reações, porque tudo também passa pela nossa forma de reagir e no fim das contas a gente vai ter alguns resultados. Resultados, às vezes a gente não tem controle sobre como que vai ser, às vezes tem eventos externos que realmente estão fora do nosso controle, mas acredito que quando a gente tem essa parte interior muito bem estruturada, numa certa paz, numa certa plenitude, a gente consegue ter ações melhores ou reações melhores para que isso aumente a nossa possibilidade de ter resultados melhores, ainda que os resultados eu não tenha controle, mas quando isso está muito bem alinhado, o que está fora com a forma que eu ajo, eu aumento as minhas possibilidades de melhorar meus resultados. E por si só, além disso, eu melhoro a minha percepção sobre o que está acontecendo, né? Eu consigo olhar para a coisa como ela é e parar de ficar criando algumas neuroses, porque na maioria das vezes, eu já repeti isso aqui algumas vezes, os problemas, né, que a gente, ou eu prefiro chamar de desafios, que a gente está enfrentando aqui na parte de fora, muitas vezes elas são criadas pela nossa mente, muitas vezes é a forma que a gente está se relacionando com aquilo ali. Quantas vezes a gente já não olhou para um determinado desafio, para um determinado problema e depois de um tempo passado, depois de resolvido, depois que aquilo ali já não está nos afetando mais, não tem aquele primeiro impacto, a gente olha para aquilo e diz assim, mas na verdade isso aí nem era um problema, né? Na verdade isso daí era eu que olhava para isso como um problema, porque isso na verdade não é problema nenhum. Na verdade às vezes talvez se eu não tivesse realmente passado por isso, eu não teria crescido como pessoa. Se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não teria, muitas vezes, melhorado a minha vida, né? Por que não? Então, essa consciência passa por isso, né? Passa por essa articulação entre a forma da gente ver o mundo, os nossos pensamentos, as nossas emoções e os resultados que a gente busca, né? No meio disso estão as nossas ações. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque isso nos revela muito aquilo que a gente está, desde o primeiro dia aqui, buscando fazer, que é o que eu coloquei lá no link, na bio do meu Instagram, que no fim das contas é o que eu busco aqui todo santo dia, que eu falo que é elevar um nível de consciência, né? Então, todas essas lives, todos esses assuntos compartilhados, esses temas compartilhados, se eu pudesse resumir num único objetivo, assim, que não está nem olhando para fora, olhando para mim, se eu fosse deixar isso no topo da coisa, a promoção, promovendo a elevação do nível de consciência. É isso que eu estou buscando fazer aqui todos os dias. É só para quem assiste? Não, é para mim também, porque quanto mais eu vou realizando, quanto mais eu vou fazendo, quanto mais eu vou aqui também me permitindo estar aqui, eu também estou ao mesmo tempo elevando o meu nível de consciência. Eu consigo perceber às vezes detalhes que talvez eu não perceberia se eu não estivesse fazendo isso, né? Então detalhes às vezes os mais mínimos possíveis, né? Então às vezes a pessoa que está lá editando o meu vídeo, ela chega e fala para mim, poxa, tu fala muito né, tu tem que parar de usar essa expressão né, porque senão eu acabo tendo muito trabalho aqui para ficar cortando os vídeos, né? Então, são percepções que às vezes são técnicas, que às vezes podem não fazer nenhuma diferença ou podem fazer uma diferença absurda, mas a gente só fica sabendo disso, a gente só consegue aplicar um tipo de correção, um tipo de melhoria na nossa vida quando a gente tem esse nível de consciência elevado, né? Muitas vezes, acabei de falar né, viu? Eu ainda não me lembrei disso, mas tá tudo bem, tem coisas mais importantes para eu melhorar do que a minha fala no né, mas óbvio que somente se eu tiver consciência que eu vou conseguindo corrigir. Então, a gente olhar para isso como um aperfeiçoamento, como toda vez que a gente está diante de um desafio ou toda vez que a gente está diante de um objetivo que a gente quer alcançar, olhar para isso como uma elevação do nível de consciência. Como que está o meu grau de consciência em relação a isso, né? O que eu preciso melhorar? Um dia a gente pode fazer uma aula só sobre isso, mas existe algo que é trabalhado principalmente dentro da programação neurolinguística, que é os nossos níveis de aprendizado, né?
né? Como que a gente se torna excelente em algo que a gente faz ou em algo que a gente se propõe fazer? A gente passa por esses níveis de aprendizado, né? Falando de uma forma bem resumida. Em algum momento eu era um incompetente inconsciente. O que isso significa? Eu não incompetente às vezes é visto como uma palavra, né, que diminui alguém, né? Não, incompetência na raiz da palavra eu não tenho competência para algo. Eu ainda não desenvolvi uma habilidade, um talento, uma competência para realizar algo. Então, a incompetência inconsciente é quando eu não sei que eu não sei. Né? Tipo, eu não sei fazer algo e eu estou inconsciente. Eu não sei que eu não sei. Né? Então imagina agora vamos falar sobre dirigir, né? É uma coisa que é muito comum que às vezes todo mundo passa, né? Então existiu um momento que eu sequer sabia que eu não sabia dirigir, porque isso não era uma questão para mim, né? Então depois disso, aí, sei lá, um belo dia eu me interessei por dirigir. Aí eu passo para um segundo nível, que é a incompetência, ou seja, eu ainda sou incompetente para aquilo ali, mas agora eu sou um incompetente consciente, ou seja, eu já passei a saber que eu não sei, porque agora é uma coisa que eu quero, então, eu quero, mas eu estou vendo que eu não sei. Antes eu sequer sabia, agora eu sei. Então, eu sei que eu não sei, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar um terceiro nível. O que é esse terceiro nível de aprendizagem? Esse terceiro nível de aprendizagem é uma competência consciente. É quando eu começo a aprender, eu começo a me tornar competente, e eu estou fazendo aquilo ali num modo muito consciente, né? É quando tu começa a dirigir, tu tem que pensar em 500 coisas ao mesmo tempo. É passar a marcha, é cuidar para acelerar, é olhar no retrovisor, é poder cuidar com o rádio se ele não está muito alto, é ficar cuidando se a pessoa que está te ultrapassando ela não vai bater em ti, é cuidar para atravessar um sinal. São muitos estímulos que a gente precisa cuidar ao mesmo tempo. Isso é quando a gente chega nesse terceiro nível, que é agora eu começo a me tornar competente e eu preciso de um nível muito grande de consciência. Até o momento em que a gente vai para um quarto nível, que é chamado de competência inconsciente. Que aí é mais ou menos assim, agora eu não sei mais nem o que eu faço, eu só sei que eu faço. É aquela pessoa que já dirige, ela já faz tudo no processo automático. Ela passa a marcha, ela acelera, ela olha no retrovisor, ela até liga o rádio, ela até canta junto com a música, porque ela chegou nessa competência inconsciente, ela já nem sabe mais, ela é inconsciente, mas ela já é super competente, ela sabe fazer aquilo ali, mas se fosse perguntar para ela, pedir para ela explicar como que ela faz aquilo ali, ela já nem saberia. E aí depois dizem, né, dentro da programação neurolinguística, fala-se ainda de um quinto nível, que aí chama-se a maestria, que é quando realmente a gente tem muitas e muitas e muitas horas realizando a mesma coisa, daí aumenta a nossa tendência a chegar nesse nível de maestria. Então, por que eu falei desses níveis de aprendizagem? Porque isso é importante e tem a ver com isso que a gente estava falando aqui, né, sobre elevar o nosso nível de consciência, né? Elevar o nosso nível de consciência é passar, de certa forma, por essas zonas de aprendizagem, né? Por esses níveis de aprendizagem, né? É quando a gente está desejando algo ou quando a gente quer melhorar internamente ou externamente, a gente precisa primeiro começar a ganhar consciência disso. Então é por isso que eu falo que desde o primeiro dia aqui, o que eu busco fazer principalmente é promover essa elevação do nível de consciência, né? E como que a gente pode promover esse nível de consciência? Pensando da seguinte forma: qualquer evento externo, qualquer coisa que está acontecendo no lado de fora, externamente, tá? Ele serve, de certa forma, como um espelho. Serve como um espelho para quê? Para mostrar esse nosso nível de consciência. Toda vez que tem algo acontecendo externamente, dá para pensar da seguinte forma: é como se fossem testes ou oportunidades para demonstrar para a gente, por isso que eu uso a alegoria do espelho, para mostrar a qualidade do nosso nível de consciência. E, ao mesmo tempo, só mostrar o nosso nível de consciência, não. Ao mesmo tempo em que nos mostra, tá? Serve também para a gente aumentar ou baixar esse nível de consciência. Então, vamos supor, aquela pessoa que é muito reativa, que acaba se explodindo por qualquer coisa, o que acontece? O que os eventos externos estão demonstrando? Quando esse evento externo vem, ela baixa o nível de consciência dela. É como se agora eu me tornei inconsciente. É quando tu vê aquelas pessoas que verbalizam assim: não mexe comigo senão eu viro bicho.
né? Como se fosse a coisa mais bonita do mundo, né? Dá vontade de falar às vezes para as pessoas, olha, virar bicho é muito fácil, cara. Quem sabe virar gente? Quem sabe vira humano, vira um ser humano, virar bicho às vezes é fácil, né? É só ficar sendo uma pessoa instintiva. Agora não, eu quero que tu vire gente, o meu interesse é que a gente vire ser humano mesmo, né? Porque a gente viva na íntegra aquele nosso propósito interior, que é ser humano. Então, quando acontecem esses eventos externos, que muitas vezes vêm carregado de alguma carga emocional, é o momento onde a gente tem a oportunidade de aumentar o nosso nível de consciência, ou também é um momento em que a gente baixa o nosso nível de consciência, justamente porque ainda não trabalhou esse processo interior, ainda não se desenvolveu interiormente. Mas, seja para o bem ou seja para o mal, esses eventos externos, eles servem como esse espelho, eles mostram como que está o nosso nível de consciência acerca de algo, né? Então, às vezes pode ser questões de grande impacto e às vezes pode ser realmente um desafio. Lembra que ontem a gente falava sobre, né, a questão do flow, né, da fluidez, quando a gente pega uma atividade que é muito fácil, acaba às vezes se tornando uma certa apatia, né? E às vezes também quando a gente pega uma atividade, um desafio muito alto, às vezes a gente entra numa ansiedade. Esse desafio alto que às vezes aparece para a gente, às vezes pode ser profissional também, ele também serve como uma oportunidade para a gente aumentar o nível de consciência. Nível de consciência em relação a quê? Em relação àquele tema, em relação àquelas competências que eu preciso desenvolver. Então, tudo isso, esse é o momento onde vale aquela frase, né? Que tudo são oportunidades, né? Tudo que acontece na vida vem como oportunidades. A gente pode olhar para isso e utilizar cada situação para que a gente possa crescer e para que a gente possa contribuir, tá? Então, como que a gente avalia esse nosso nível de satisfação, né? Esse nosso nível de consciência, né? Esse nosso nível de satisfação na vida, muitas vezes, no processo de coaching, a gente faz algo que a gente chama de a roda da vida, que é quando a gente distribui a nossa vida em pequenas áreas e aí a gente pergunta para a pessoa qual é o grau de satisfação em relação a essa área. Em relação à tua saúde física, de 0 a 10, qual é o teu grau de satisfação? Em relação à tua saúde financeira, de 0 a 10, qual é o teu grau de satisfação? Esse grau de satisfação, normalmente, ele é compatível com o nosso nível de consciência, né? Portanto, então, se a regra do jogo é sairmos de um nível é aumentarmos o nosso grau de satisfação, eu preciso, por definição, aumentar o meu grau de consciência. Uma pessoa que já domina ali, que tem um certo alto grau de satisfação em relação à sua vida profissional, é porque ela tem um nível de consciência grande em relação à sua vida profissional. Uma pessoa que tem um grau de satisfação em relação aos seus relacionamentos é porque ela já dominou essa arte de se relacionar bem, né? Então, algumas coisas a gente não tem controle, mas a maioria dos nossos resultados na vida, ele é ditado pelo nosso grau de consciência, por isso é tão importante nos conhecermos, né? Conhecermos a nós mesmos, né? E essa consciência, ela dá esse grau de percepção. Percepção do quê? Percepção do que eu tenho de mim mesmo, percepção do que eu tenho sobre os outros e percepção do que eu tenho sobre o mundo, né? Sobre tudo que acontece à nossa volta. Entre nós e a nossa realidade, né? Essa interpretação da realidade, está o nosso nível de consciência. Então, a percepção dessa realidade, ela é a chance que a gente tem para resolver qualquer tipo de problema nas nossas vidas, né? Essa percepção que vem junto com essa consciência, ela é que nos dá essa oportunidade. Agora, eu trago aqui 2 perguntas chaves que conseguem fazer a gente avaliar, né? Revelar o nosso nível de consciência, né? Se a gente pudesse fazer um teste, assim, poxa, vamos fazer um teste para revelar, já que a gente está falando de nível de consciência, que isso é tão importante para o nosso dia a dia, como que eu posso fazer para avaliar? Se eu pudesse aqui colocar um raio-x assim, para avaliar como eu estou por dentro, né? Muito se fala, né? Às vezes os resultados externos, eles são reflexo do que a gente tem internamente. Existe hoje o raio-x, existe a ecografia, existe o eletrocardiograma, eles são exames de imagem, né, que mostram lá como que a gente está por dentro em relação à nossa saúde física, em relação aos nossos órgãos vitais. Agora, se a gente pudesse fazer ao mesmo tempo um raio-x, se a gente pudesse fazer um exame de imagem
para saber como que a gente está internamente em relação à nossa pessoa, em relação aos nossos pensamentos, às nossas emoções. Eu acredito que 2 perguntas chaves revelam de fato o nosso nível de consciência, que é como a gente está por dentro, né? E quais são essas 2 perguntas? A primeira delas é: como está a qualidade das suas emoções? Como está a qualidade das suas emoções é uma dessas perguntas chaves para a gente entender como que a gente está por dentro, como que está o nosso nível de consciência. Então, para te perguntar da seguinte forma: como que tu reage aos eventos externos, né? Como que tu está reagindo em relação às coisas que estão acontecendo externamente, né? Então é uma pessoa que acaba se irritando muito fácil às vezes, tu é uma pessoa que acaba se destemperando, por assim dizer. Então, poxa, se tu começa a perceber isso, tu já tem um indício. Meu mundo interior ele não está muito legal. Dependendo de como estão as minhas reações, grande Marlon presente na área, dependendo de como está o nosso nível de emoções, que é como a gente reage em relação àquilo que está acontecendo externamente, eu já tenho um indício. Poxa, a qualidade do meu nível de consciência ele não está muito legal. A gente precisa assumir isso. Poxa, a gente não é refém de tudo que está acontecendo externamente, ainda que a gente não tenha controle de muita coisa. Agora, a gente precisa, primeiro de tudo, para qualquer passo, para qualquer mudança que a gente quer efetivar, a gente precisa ter essa sinceridade com a gente. Se toda hora tudo que está acontecendo externamente está causando em mim um tipo de irritação, um tipo de inquietação, ao ponto de que parece que eu quero sair por aí matando todo mundo, ou todo mundo está errado, ou eu que sou a pessoa certa e as pessoas que deveriam melhorar para que eu pudesse conviver com elas, saibam, falta um nível de consciência. Ainda que esse nível de consciência seja para te trazer uma certa paz interior para olhar, poxa, do outro lado existe uma vida, uma outra criação, uma outra pessoa com coisas completamente diferentes, com forma completamente diferente de pensar, e eu posso a partir daqui fazer a minha escolha como eu vou me relacionar, mas eu vou fazer isso em consciência, não em inconsciência. A inconsciência, essas reações são aquela pessoa que sai daqui, eu vou embora, pronto e acabou. Poxa, ela não resolveu o seu nível de consciência, ela está na verdade fugindo de algo. Agora, diferente é quando a pessoa tem um certo nível de consciência e aí olha mesmo para as coisas que podem não estar legais externamente, mas ela faz escolhas em paz, ela faz escolha em plenitude. Olha, isso aqui para mim serve, isso aqui não serve, isso eu quero viver, isso eu não quero viver. E aí eu posso fazer minhas escolhas em liberdade. Para isso é muito importante tu se perguntar como que você reage aos eventos externos na vida. Isso é o que avalia a qualidade das tuas emoções. E qual é a segunda pergunta que devemos nos fazer para também avaliar como que a gente está por dentro? Primeiro, as nossas emoções. E segundo, a segunda pergunta é: quais são as minhas motivações? Se a qualidade das minhas emoções avalia como eu estou por dentro para que eu possa mudar alguma coisa interna, a qualidade das minhas emoções ela avalia como eu estou por dentro para que eu possa modificar alguma coisa externa. Para essa segunda pergunta, a pergunta correta é: o que te motiva? É importante a gente fazer essa pergunta todo santo dia. O que me motiva? O que me motiva a sair de casa? O que me motiva a me tornar uma pessoa melhor? Então, esse nível de consciência a gente precisa ter para essas duas coisas. Qual é a qualidade das minhas emoções, que é como eu reajo, e qual é a qualidade das minhas motivações, que é o que me motiva. Existe uma aula que eu recomendo fortemente assim, para todo mundo. Se eu pudesse dizer assim, poxa, vai lá e assiste, tem tantas lives, modéstia à parte, eu acho que tem muitos temas importantes aqui, do qual eu procurei simplificar e externalizar para que se tornasse compreensível para todo mundo. Mas tem uma delas que eu falo que é sobre as camadas da personalidade. As camadas da personalidade, ela traz esse tema de uma forma muito bem clara, assim, sobre os tipos de motivações possíveis que a gente pode ter ao longo da nossa vida, Então, entender o que nos motiva, muitas vezes também nos mostra, poxa, por que a minha vida está levando essa direção, ou por que ela se direcionou até aqui, e por que mudar isso, por que perceber isso é tão importante para entender qual é a vida que eu quero levar daqui para frente, independente do que estiver acontecendo externamente, tá? Isso é importante também dizer. Às vezes a gente olha assim, é só mudar as minhas motivações
que as coisas vão começar a acontecer externamente? Olha, se fosse assim, toda pessoa que é motivado a ser um milionário, a ser um empreendedor de sucesso, viraria um empreendedor de sucesso, viraria um milionário. Será que é só realmente esse desejo, ou é muito mais o que tem por trás desse desejo que coloca realmente a qualidade da tua consciência para que tu possa viver aquilo ali, independente se aquilo ali já vai acontecer ou não, né? Mas muito mais sobre o grau de satisfação que tu vai tendo ao longo do caminho que tu vai trilhando, né? Porque como a gente disse anteriormente, a gente não tem controle de muita coisa, a gente não tem controle dos resultados, mas essa consciência de como estão as minhas emoções e como estão as minhas motivações, ela com certeza faz com que tu viva uma vida com maior plenitude, né? Com uma maior satisfação, independente dos resultados que estão acontecendo. Por isso é tão importante a gente entender o que me motiva, né? Então lá vocês vão ter vários exemplos, né? De motivações que a gente chama de camada 4, que é aquela motivação do afeto interior, né? Aquela pessoa que está o tempo todo olhando, poxa, é tudo sobre mim, é tudo sobre o meu próprio umbigo, tudo que está acontecendo, eu estou olhando para mim, né? O que eu posso me beneficiar disso? Ou então, será que as pessoas estão me amando? Será que as pessoas vão me rejeitar? Esse é um tipo de motivação muito, muito inconsciente muitas vezes, mas está presente às vezes na vida de muitas pessoas. Significa que a pessoa ela só tem um tipo de motivação? Não, mas ela tem aquele que é o eixo central, aquilo que realmente faz parte da maior parte do tempo no dia a dia dela. E por aí a gente vai. Depois lá vocês vão ter o tipo de motivação externa, que é testar-se no mundo, que é o momento em que a minha motivação maior é poder me desafiar. Depois tem o outro tipo de motivação, que é conseguir se tornar útil na vida, né? Que é fazer com que a minha profissão, aquilo que eu exerço, a pessoa que eu sou, seja útil para os demais. Às vezes a minha motivação ela é exercer um papel social, enfim, por aí vai, né? É importante a gente se perguntar o que me motiva, né? Qual é a história que eu estou escrevendo em relação a isso. E por fim, não menos importante, para a gente se dirigindo para o nosso final aqui, né? São 30 minutos já de live, eu quero trazer assim 3 coisas que de tudo que a gente viu até aqui ao longo desses 40 dias, seria importante a gente até começar a colocar assim no papel e perceber no nosso dia a dia como que está a nossa relação com essas 3 coisas, né? Antes eu trouxe 2 perguntas, né, chaves, que é como eu estou reagindo, qualidade das minhas emoções, e o que me motiva, a qualidade das minhas motivações. E para a gente fechar, eu gostaria de convidar assim vocês, como se fosse um resumo desses 40 dias que a gente viveu até aqui, é para te convidar para que tu nunca deixe de perceber como que está a tua relação com essas 3 coisas. A primeira delas, como que está a tua relação com o tempo? Tá? Quando a gente fala de tempo, entenda, gente, se a gente for falar de modo psicológico, o único tempo que a gente tem de fato na nossa vida é o tempo presente. Mas como assim? Então as coisas que já aconteceram não aconteceram? Sim, aconteceram, mas quando aconteceram, elas aconteceram no momento presente. O passado hoje ele pode viver dentro de ti como se fosse uma memória. Mas como que tu te relaciona com essa memória? Qual é o tempo em que tu te relaciona com essa memória? É no presente. Por mais que tu diga, eu estou me relacionando com algo do passado. Não. Tu está se relacionando com uma memória no momento presente. Aquilo lá já aconteceu. Cronologicamente, a gente pode dizer que foi no passado. Mas ela não está mais no passado, ela está no presente, porque tu está se relacionando com aquilo ali. Se aquilo ali te causa algum tipo de dor, ou se aquilo ali te traz algum tipo de aprendizagem, é no momento presente que tu está se relacionando com aquilo ali. Da mesma forma, o futuro, né? Isso explica muito a ansiedade. A ansiedade é querer viver um tempo que eu não posso viver, que é querer adiantar as coisas que não podem ser adiantadas. Né? Eu estou me relacionando com o quê? Com uma imaginação. Se no passado a gente se relaciona com uma memória, no futuro a gente se relaciona com uma imaginação. O problema é que essa imaginação às vezes ela é muito distorcida. Às vezes ela coloca problemas na tua vida que sequer existem. Então é importante trazer isso para a consciência, que é somente no momento presente. O futuro e o passado de forma cronológica, tudo bem, eles até existem. Não, mas eu discordo de você, porque se eu quero pensar nos meus resultados, eu tenho que pensar no futuro e eu tenho que planejar. Tá bom, meu filho, mas onde é que tu vai fazer esses planos? Se não no presente, se não no agora. Por isso que eu digo, o tempo presente é tudo que a gente tem nessa vida. E é por isso que é importante tu entender como que tu está te relacionando com o teu tempo. Nesse exato instante agora,
que eu estou aqui na frente da câmera falando com vocês ou com as pessoas que vão assistir depois a gravação, não existe mais nada na minha vida a não ser isso. Não existe mais nada nesse momento a não ser compartilhar aprendizados. Isso aqui é tudo para mim nesse momento. Depois que eu sair daqui, eu vou pensar no meu café. Depois que eu sair daqui, eu vou pensar na minha academia. Depois que eu sair daqui, eu vou pensar no meu trabalho. Nesse momento é isso. Isso aqui é a minha vida, é o recorte da minha vida. E isso a gente pode levar para qualquer coisa. É incrível quando a gente começa a se colocar no tempo presente, até lavar uma louça se torna prazeroso, porque tu tá presente naquilo ali. Tu pode colocar uma musiquinha ali para poder te ajudar, tu pode, né? Eu tô falando assim, como se fosse lavar a louça fosse uma grande tortura, né? Mas eu tô usando um exemplo banal, né, gente? Eu tô usando aqui exemplos pra gente ver que a gente pode tornar o nosso momento presente uma verdadeira plenitude. E por que às vezes o nosso momento presente é tão incômodo? Por quê? Porque a gente está com a cabeça no que já aconteceu e não tem como voltar, ou porque a gente está na cabeça com aquilo que a gente gostaria que fosse, mas que a gente também não vai conseguir fazer. Então isso por si só já acaba, por definição, demonstrando onde estão as nossas afetações. Se a minha cabeça está no passado, se a minha cabeça está no futuro, eu achei uma forma de não viver. É por isso que parece às vezes, o tempo passou voando, né? Parece que o ano voou. Óbvio, né? Tu não estava vivendo o momento presente. Agora, se tu está vivendo o momento presente, realmente de verdade ali, aí todos os dias tu pode contar uma nova história. Todo dia tu pode olhar para o final do dia e dizer, poxa, esse dia eu vivi. Por quê? Porque eu estava no tempo presente. Então, falei de tempo. O segundo ponto, se fosse fazer o resumo, né, que a gente está fazendo um overview, um resumo de tudo que a gente viu nesses 40 dias. O segundo ponto, que é a forma que a gente se relaciona, é com o desejo de ter controle. Tem uma live que eu falo só disso, né? As coisas que a gente controla, as coisas que a gente não controla, mas pode influenciar, e as coisas que a gente não controla absolutamente nada, né? Então, é aquela relação, o que eu controlo eu posso focar, o que eu não controlo, mas influencio, eu procuro mudar as minhas competências para poder influenciar mais. E aquilo que eu realmente não controlo, que não está no meu controle, que é zero, não adianta eu espernear, não adianta eu gritar, não está no meu controle, eu simplesmente aceito. Eu aceito que é assim, ponto. Vai chover, hoje eu gostaria que tivesse um dia de sol para secar minha roupa. Eu não tenho controle, não sou eu que escolho se vai chover ou não. Então, nesse momento, isso precisa deixar de ser uma questão, né? E isso a gente pode levar para as coisas talvez mais dolorosas da nossa vida, né? Que são as nossas despedidas muitas vezes, né? As nossas relações, elas de certo modo, por definição, foram feitas para acabar, né? Às vezes é um acabar que é um se despedir mesmo em vida e às vezes é um acabar que é realmente alguém que partiu, que encerrou sua experiência material. Então, quando eu entendo que eu não tenho controle sobre esses eventos, o único passo, o único caminho que eu posso fazer é aceitar. E quando eu aceito que as coisas são assim, que muitas coisas não estão sob meu controle, o que vem? Eu consigo me relacionar com aquele item anterior, que é o tempo. Eu passo a aproveitar melhor o tempo com as pessoas que eu estou, porque eu sei que cada evento, cada momento pode ser uma despedida, né? Pode ser que uma pessoa que eu estou me relacionando hoje pode ser que seja o último dia que eu vou ver ela. Então eu aproveito esse tempo presente para fazer o meu melhor, porque eu sei que a vida muitas vezes ela traz despedidas, coisas que não estão sob meu controle. Então dessa forma eu aproveito melhor meu tempo. Como tu está te relacionando com esse desejo de controle? Esse desejo de controle é algo exagerado, é algo exacerbado ou não? Tu está focando realmente naquilo que tu controla. Então, como tu está te relacionando com o teu tempo, como tu está te relacionando com as coisas que tu controla e, por fim, não menos importante, como tu está te relacionando com as tuas autorresponsabilidades, com as tuas responsabilidades no mundo, né? Tu olha para todos os eventos que acontecem externamente e é tudo culpa dos outros, ou tu olha para as coisas e traz a responsabilidade para ti no sentido de dizer, poxa, eu posso melhorar, eu posso atuar nisso daqui, eu posso fazer de uma forma diferente. E esquece, de certa forma, aquilo que tu fica culpando, julgando e que não dá em nada, né? É o momento em que tu olha para as coisas e diz, poxa, como que eu posso assumir uma responsabilidade no sentido de resolver isso que precisa ser resolvido, né? No sentido de não ficar só procurando culpado, no sentido de não só ficar se vitimizando, no sentido de olhar para isso e dizer, poxa, tá bom,
aqui tem um evento externo. Lembra lá no começo da live que eu falei? Qualquer evento externo demonstra para mim o meu nível de consciência. Então, nesse momento, usar essa responsabilidade é importante. A forma que eu me relaciono com os eventos externos demonstra muito como que está o meu grau de responsabilidade. Tá bom, aqui está acontecendo isso? Perfeito, eu vou assumir as rédeas e eu vou fazer algo para poder mudar essa situação. Não, aqui existe algo que não está sob o meu controle. Perfeito, então eu simplesmente aceito. E dessa forma a gente vai se relacionando com esses 3 pilares, que é o tempo, o controle e as nossas responsabilidades. Tá bom, pessoal? E assim então nos dirigimos ao final desses 40 dias. Essa foi a nossa live número 40. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Enviem isso para mais pessoas, né? Lembrem de perceber como que está a qualidade das suas emoções e das suas motivações. E eu encerro aqui dizendo que logo mais, talvez, não sei se não for hoje, talvez no máximo amanhã, eu vou abrir uma caixinha de perguntas ali, solicitando para vocês, principalmente vocês que estão participando aqui no dia a dia, para que vocês votem em alguma das lives que a gente fez, alguma dessas 40 lives, vocês coloquem ali na resposta algum tipo de tema, algum assunto que a gente tratou nessas 40 lives, que vocês gostariam que a gente se aprofundasse mais. Então eu vou lá ver a live, sei lá, vou ler a live número 11 aqui, gostei. Eu vi aqui o tema da live número 7, talvez eu nem assisti, mas esse tema me interessa. Vai lá na caixinha de pergunta, responde, que a mais votada a gente vai fazer uma série, assim como a gente fez naquela do livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então eu vou aprofundar sobre esse tema, eu vou dividir ele em partes para que a gente fique aqui nos dias de semana, de segunda a sexta, sei lá, talvez 5 dias, talvez 3 dias, talvez 10 dias, dependendo de como for o tema, para a gente discorrer e entrar um pouco mais nesse assunto. Para isso eu preciso muito da contribuição de vocês, porque os temas mais votados, eles vão fazer parte das nossas futuras séries, tá bom? Conto com vocês, um beijo no coração, obrigado pela presença, Marlon, Veri, Beth, Dani, seu Jorge, Janaína, muito obrigado a todos que estiveram aqui e desejo a vocês uma ótima terça-feira, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.